Tá rodando? Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula? Vamos primeiro fazer uma oração. Hoje a gente tem bastante assunto para falar, então eu vou já começar a tentar ser o mais breve possível, porque eu prometi para o Mag que eu entregaria para ele falar do segundo tema até as 9h30. E então eu tenho que terminar no horário. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, de podermos entender um pouco mais a tua palavra, entender um pouco mais de ti, Senhor. Peço que o teu Espírito Santo esteja nos guiando nessa jornada, nos dando ouvidos atentos, ó Pai, sabedoria para estar recebendo, entendendo, buscando de ti. Quanto a mim, ó Deus, e quanto ao pastor Mário, que vai falar daqui a pouco, eu também peço, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos falar conforme os teus oráculos, que não atrapalhemos a tua obra, Pai, mas que deixemos o teu Espírito Santo falar através das nossas vidas. Sê por nós, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela nossa vida, te louvamos por poder te buscar, te louvamos pois, apesar de nós sermos pecadores, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e nos capacitou a estar aqui conosco. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Sejam bem-vindas, meninas. Pessoal, então, a gente vai continuar a nossa tema principal de heresias e seitas. Hoje nós vamos falar dos adventistas do sétimo dia. Eu vou começar falando sobre isso hoje e depois o pastor Mário vai falar sobre os testemunhas de Jeová. Para começar, eu gostaria de lembrar um pouco do que a gente falou lá na primeira aula. Na verdade, eu trouxe exatamente essa frase aqui, para a gente lembrar do contexto que a gente está estudando, do quão importante e fundamental são doutrinas para aquilo que a gente crê. Né? A doutrina, ela é o conhecimento basilar que determina a maneira ou o modo como nós vamos agir, determina a nossa cosmovisão. Lembrando que a cosmovisão é a lente, é o óculos a partir do qual nós enxergamos o mundo. Né? O cristianismo tem a sua cosmovisão, e é a partir desse conjunto de crenças basilares, doutrinas, que nós passamos a enxergar, e por enxergar dessa maneira, passamos a agir. Né? É tão fundamental, é tão importante, que a gente pode, por exemplo, pegar o exemplo de um daltônico. Se um daltônico olha para um semáforo e não consegue distinguir a cor, ele pode tomar uma decisão errada, entrar e causar um acidente de trânsito. Trazendo para esse contexto de doutrinas, basicamente a nossa vida é isso. A maneira como nós enxergamos a vida determina muitas vezes como nós vamos reagir a ela, a falar, a se posicionar, e isso é determinante para o modo de vida que a gente quer viver, sendo cristãos. Então, o Sproul, ele trouxe neste livro dele algo fundamental, de algo que a gente vive nos nossos dias de hoje. Uma igreja muito preocupada ou apenas preocupada com experiencialismo, com relacionamentos, e esquecendo daquilo que é basilar para a nossa fé, daquilo que é fundamental para a nossa fé. Até o pastor Mário, na aula dele, ele trouxe um pouquinho desse colorido aqui, para nos lembrar exatamente disso. Duvido que tenha existido cristãos professos preocupados menos com a doutrina do que nos dias de hoje. Extraordinariamente perigoso e lamentável. E aí, não sei se vocês lembram, o Mário ele falou um pouco sobre, então, o que é doutrina? Aí falamos da Trindade, falamos da salvação, falamos de coisas que são fundamentais para que a gente possa dizer que somos cristãos. Né? Do não pecado de Cristo, da supremacia de Deus, da soberania de Deus, da divindade de Cristo, dele não ser um ser criado de Deus, mas dele ser Deus, então, que é a teologia da Trindade. Então, coisas essas que são fundamentais. E nós vamos ver como que cada uma dessas doutrinas nossas, basilares do cristianismo, se chocam com cada uma dessas seitas que a gente vai trazer. Então, basicamente hoje a aula e a próxima nós vamos trazer o quê? Os conceitos básicos de cada uma dessas professas religiões, dessas seitas, e vamos cruzar elas com a Bíblia, com aquilo que a gente entende do cristianismo. Tá bom?
Então, hoje, agora, neste momento, a gente começa a falar sobre o Adventismo. Primeiro ponto, vamos trazer aqui um pouco nessa introdução os pontos que a gente tem em acordo doutrinário. Então, o que o Adventista do sétimo dia prega, que é basicamente igual àquilo que nós pregamos. Eles acreditam nas doutrinas da Santíssima Trindade, eles acreditam na divindade de Cristo, acreditam no nascimento virginal de Jesus. Vocês vão ver que em algum dado momento nós vamos falar um pouco disso. Eles acreditam, mas tem sempre um senão, tem sempre um algo diferente que eles acrescentam. E eles acreditam na sua morte vicária, ressurreição e ascensão à direita de Deus Pai. Então, essas doutrinas básicas do cristianismo, eles professam, por isso que eles também se dizem ser cristãos, né? Só que nós vamos ver no decorrer da aula que mesmo essas doutrinas aqui, que são pontos comuns, tem um algo a mais. E eu gostaria que vocês se atentassem a isso e percebessem que quase toda seita ou quase toda heresia, ela surge de um ponto comum, mas eles querem acrescentar um algo a mais, um algo diferente. Vamos pôr assim, um creme melhor para esse bolo que já está pronto, entendeu? E eles têm pontos positivos, eles têm programas de saúde no país inteiro, são bons, não só no Brasil, mas fora do Brasil, porque a Igreja Adventista, ela surge nos Estados Unidos. Eles têm manutenção de hospitais e escolas, eles têm um programa de cuidado com órfãos e viúvas e necessitados, que também é referência. Aqui em Ribeirão mesmo, eles têm algo muito forte, eu esqueci do que era, mas eu acho que era com cuidado da criança. Mas enfim, o fato é, eles fazem coisas boas sim, e isso eu acho que é um ponto importante da gente entender. Não é porque faz coisas boas que acreditam em coisas corretas. Tá? Esse eu acho que é o primeiro ponto a gente estabelecer. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da história do Adventismo. A história do Adventismo começa lá no século XIX, nos Estados Unidos, quando um pastor batista faz uma interpretação sobre um texto de Daniel 8,14, que fala ali dos 2.300 tardes e manhãs, que viria uma assolação, o templo seria profanado, e com base nessa interpretação, esse pastor batista, William Miller, ele faz um cálculo e ele chega a uma conclusão que Jesus voltaria depois desses 2.300 dias, tardes e noites, a partir do ano 457 a.C., que é a data que Israel retorna à Terra Prometida. E o primeiro cálculo que ele faz é em 21 de março de 1843. E ele passa a propagar isso em várias igrejas que foram dando oportunidade para ele, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, e ele vai indo de igreja em igreja falando, olha, Jesus vai voltar em 21 de março de 1843. Salvo engano, chegou nessa conclusão em 1818, 1820, algo em torno aí de 20 e poucos anos antes da data que seria a então volta de Cristo. E o grupo cresce muito rápido. Ele sai de um grupo ali de algo em torno de 50 pessoas para mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos. Né? E pessoas essas que acreditaram fielmente nele, que venderam bens, venderam patrimônio, doaram aos pobres ou fizeram alguma outra coisa para se preparar para a vinda de Cristo. Pois bem, chegando em março de 1843, o que aconteceu? Jesus não voltou. E aí ele volta para os cálculos, refaz os cálculos, olha, e ele chega à conclusão que ele errou por um ano. Não era 21 de março de 1843, era 21 de março de 1844. E aí, mesma coisa, preparação, mais gente chegando, pessoas doando bens, etc. Chega 21 de março de 1844, Jesus não volta. Ele faz um terceiro cálculo, e ele chega à conclusão que o ano está certo, mas que na verdade ele errou a data, não era 21 de março, era 22 de outubro. E quando chega em 22 de outubro, para espanto de 0 pessoas, Jesus não voltou. E então, ele sendo um pastor batista, que por incrível que pareça, sério, ele percebe que ele confessa o erro dele, fala que a interpretação dele foi totalmente errada, que não tinha nada a ver esse negócio da volta de Cristo, pede perdão, nunca mais volta nesse assunto e vamos dizer assim, volta para uma doutrina normal. Só que ele tinha seguidores. E muitas vezes os seguidores são piores do que o próprio mestre, né? É aquela velha história que o discípulo supera o mestre. E 3 desses seguidores mais ferrenhos, Ian Edson, Joseph Bates
e Ellen, na época ela não chamava White, porque ela ainda não era casada, mas vamos tratar pelo nome de casada, que é o nome mais conhecido dela, Ellen G. White, levam adiante essa crença dele. O Hiram Edson, ele tem a visão da entrada do Santuário Celeste, que eu vou falar mais para frente, porque ele é a base da formação do Adventismo. Joseph Bates, ele tem muita ênfase na guarda do sábado, e a Ellen White junta tudo isso, esses dois, mais a questão do experiencialismo ou da ênfase dos dons espirituais. Então, esses três grupos encabeçados por esses três seguidores do pastor William Miller começam a falar, olha, o pastor não estava errado, ele teve algumas falhas no que ele entendeu, mas o que ele está dizendo está certo, e aí eles começam a formar um novo grupo, e deste novo grupo surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para a gente entender, e eu vou fazer um pequeno parênteses, só para vocês saberem, o que é essa visão de Daniel, que está lá em Daniel 8, do 1 ao 4? Era uma visão que Daniel teve sobre a profanação do templo, que aconteceu oriundo da guerra entre Pérsia e Grécia, que Alexandre o Grande ganha essa guerra, e aí, depois da morte de Alexandre o Grande, o reino dele é invadido, e um dos que invadiram, eu vou até pegar o nome aqui para falar para vocês, porque eu não sou tão bom de nome, Antíoco Epifânio, invade o templo e profana o templo. Isso foi a visão de Daniel, que já foi conclusa. Isso aconteceu por volta de 171 e 165 a.C. Eu peguei isso no comentário bíblico popular de William MacDonald, que é um dos comentários bíblicos mais famosos, ali, mais aceitos por todos, tá? Bom, vamos lá, voltando aqui para o Adventismo. Então, qual foi a visão do Hiram Edson? E aí aqui, pessoal, eu vou trazer bastante coisas que os próprios adventistas publicam para a gente entender o modo de pensar e a visão deles. O que o Hiram Edson disse? Olha, na verdade, o pastor Miller não errou a questão da data, ou a questão de que Jesus entraria ou não entraria, viria ou não viria para a terra. Ele errou que Jesus iria para o Santíssimo Lugar no templo celestial. E ali dentro do templo celestial, ele começaria a fazer um juízo investigativo dos pecados, primeiro dos mortos e daqueles que no momento estavam vivos. E aí, olha o que ele diz. Eu vi distinto e claramente que nosso sumo sacerdote, em vez de estar do lugar santo no santuário celeste para vir à terra no 7º dia do mês, no fim de 2.300 dias, entrava naquele dia pela primeira vez no 2º compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no Santíssimo Lugar, antes de voltar à terra. Essa nova interpretação, Jesus, em vez de estar do santuário celeste para vir à terra, entrou no 2º compartimento do Santíssimo Lugar, para realizar uma obra de investigação pelos pecados e terminar essa purificação. Isso está num livro da Ellen White, Administração da Igreja, na página 20. Pessoal, basicamente, Jesus foi fazer um serviço quase que de escritório. Ele sentou ali no Santíssimo Lugar e foi começar a olhar, escarafunchar a vida de cada um de nós para saber se vocês mereciam ou não mereciam ser salvos. Basicamente, essa foi a visão. Com base nesta visão, eles começaram a fazer a Igreja Adventista no 7º dia. Nós vamos pegar vamos dizer assim, a linha doutrinária da Ellen White. Por quê? Ela é quem funda a Igreja Adventista do 7º dia. O Hiram Edson e o Joseph Bates, eles tiveram alguns caminhos um pouco diferentes. A Adventista do 7º dia, com base nisso daqui, a Ellen White, ela e o marido dela, difundem e fazem a Igreja Adventista do 7º dia. Tá bom? Então, tudo que a gente vai falar agora, nós vamos falar com base mais nas visões de Ellen White. Um ponto importante, a Igreja Adventista do 7º dia, tal qual igrejas batistas e presbiterianas, tem várias vertentes. Então, aqui a gente está pegando a linha mãe, aquela linha principal. Pode ter igrejas adventistas que não falam, não professam exatamente isso, tem um ponto ou outro que pode ser um pouco diferente, mas em linhas gerais, esse é o embrião cerne principal ali do que a Igreja Adventista prega, tá bom? Então nós vamos entrar agora em cada um dos pontos de maior controvérsia versus o cristianismo, as heresias mesmo dessa igreja. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente o quê? O exclusivismo. A partir de agora, o que eu vou pedir?
a gente tem muito texto para ler e pouco tempo para falar deles. Sempre que a gente for falar de um texto bíblico, eu vou pedir para alguém abrir rapidinho e ler ele para nós, tá? Esse primeiro tópico, que é exclusivismo, a gente não tem um texto bíblico propriamente dito. Só que o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe o que a Igreja Adventista prega, e eu trouxe aqui a Revista Adventista de março de 2001, o certificado de batismo, porque todo mundo que é batizado lá tem que responder algumas perguntas. Eu vou ler a pergunta 13, e essa Review and Herald, que é uma outra revista também da Igreja Adventista, para vocês entenderem o que eles professam. O que diz lá no primeiro Revista Adventista de março de 2001? Eu creio no futuro brilhante desse movimento, porque não somos uma simples igreja entre as demais. Somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. No certificado de batismo, a pessoa teria que responder: você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? E também lá no The Review and Herald: as igrejas demoníacas caídas são Babilônia. Sim, eles estão falando das igrejas batistas, das igrejas presbiterianas e etc. Elas têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do seu erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade da alma, nós vamos falar sobre isso, tormento eterno dos ímpios, também vamos falar sobre isso, negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, também vamos falar sobre isso, defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do dia de Deus santo e santificado, o sábado. Em várias igrejas apresentam ao mundo estes erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Gente, um dos pontos característicos de seitas, exclusivismo. Se você sai da minha patotinha, você está fora do céu, você não vai ser salvo. Que é exatamente o que eles estão proferindo aqui. Se você não crê como nós cremos, se você não faz parte aqui do meu time, você está fora. Tá? E vocês vão perceber que muitas das seitas que a gente vai tratar aqui ao longo das próximas aulas, esse ponto aqui é quase que uníssono, é quase que comum em todas. Se você não crê como a gente, você crê errado, você está no inferno. Tá? Nós sabemos, nossa igreja e muitas outras igrejas sabem que nós não somos os únicos em que proferem uma doutrina bíblica, uma doutrina santa, e que há salvação fora das paredes da nossa igreja, por óbvio, tá? Talvez você se pergunte: você quer me dizer então que os adventistas nenhum vão ser salvos? Gente, não sei. O que a Bíblia diz é: aquele que crê em Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador será salvo. Então pode ser que sim. Agora, nós vamos ver que o conjunto de doutrinas que nós temos na igreja adventista torna isso um pouco difícil. Mas nós não podemos também dizer que ninguém vai ser salvo, tá? Tenham isso com vocês. Então, o cristianismo não se restringe a um grupo exclusivo, a igreja é a comunhão dos salvos santos. Esse é o primeiro ponto, gente. Não existe exclusividade de denominação ou igreja para salvação, para estar correto. Certo? Beleza? É muita coisa para falar, gente. Então, assim, caso vocês tenham dúvida, por favor, me parem e pergunte. Porque eu sei que às vezes tem coisas que geram dúvidas. Eu fui lendo várias coisas, eu fui ficando com dúvida, fui enchendo o mar de perguntas, então você imagina eu imagino que isso também vai gerar em vocês algumas dúvidas. Vamos falar sobre a identidade de Cristo. E aqui nós vamos ter 2 pontos falando sobre Cristo. Tá? Na maioria dos estudos que eu peguei, fala esse ponto e o próximo como um único. Eu dividi para ficar um pouco mais fácil de entender. O primeiro ponto é a identidade de Cristo. Então, dentro desse livro aí, Os Patriarcas, o que a Ellen White traz? Ela usa uma passagem de Judas 9, onde conta a luta do arcanjo Miguel contra Satanás pelo corpo de Moisés. Eu não vou entrar nesse texto agora, eu quero só que vocês saibam do que a gente está falando. E o que ela fala na sua obra Early Rights, Os Primeiros Escritos, de 1882? Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e deu-lhe vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando-o como injusto em permitir sua presa ser tomada dele. Agora, olha o ponto que eu quero tratar. Mas Cristo não repreendeu ao seu adversário. Ele humildemente o submeteu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Veja, o que ela está dizendo aqui? Que o arcanjo Miguel, o anjo Miguel, era Jesus.
né? Se você pegar lá em Judas, quem repreende Satanás, na verdade, quem entrega Satanás a Deus é o arcanjo Miguel, e não Jesus. Para os adventistas, eles acreditam que Jesus, antes de ter encarnado através do nascimento virginal de Maria, ele já existia em forma corpórea através dos anjos. Miguel, ele era Miguel. Entenda que aqui, e quando você vai ouvir ou ler sobre a doutrina deles, eles têm uma nuance muito tênue, porque ele fala assim, vocês não acreditam que Jesus existia antes de nascer de Maria. Não, nós acreditamos sim, só que ele é Deus. Ele não existia em forma corpórea terrena. E esse é o ponto, que eles pregam que Jesus era o anjo Miguel, que ele existia em forma corpórea. Né? E se vocês pegarem isso, se vocês vão ver em outras seitas, até o Mago vai trazer isso se repete com outras maneiras, com outras vertentes, mas isso se repete. E que, na verdade, Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus encarnado e não um ser criado. Aí, se alguém quiser ler lá Colossenses 1,18 e Hebreus 1,6, por favor. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o príncipe primogênito dentre os mortos, para que ele tenha a supremacia. Esse você leu o 1,18? Alguém pode ler o 1,6? E outra vez, quando introduz ao mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus que o adorem. Ou seja, o próprio Deus manda os anjos adorarem. Como que Jesus vai adorar? Enfim, percebe que não tem muito sentido essa doutrina. Não tem como o primogênito de Deus, o ser Deus, ter existido em forma corpórea antes dele ter encarnado. Esse é o ponto principal para nós, tá bom? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. A doutrina sobre a natureza de Cristo, ele vai falar sobre uma possível natureza pecaminosa de Cristo. E olha o que ele fala lá na obra Estudos Bíblicos, na página 140 e 141. Na sua humanidade, Cristo participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, ele não teria sido feito como seus irmãos. A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado remove Jesus do mundo caído. Por que ele está falando isso? Essa parte da mãe imaculada. Ele está atacando o catolicismo, que fala que Maria era sem pecado. Mas não é aquilo que a gente acredita, mas só para vocês entenderem. E isso a gente acaba concordando com eles que Maria não era imaculada. Mas ele continua. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída com tudo. Bom, aqui é onde a gente discorda severamente deles. Certamente esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus era divino. Jesus era sem pecado em sua natureza, sendo perfeito e sem mácula. Abre lá alguém em 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Sem mácula e irrepreensível. Abre lá em 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, não conheceu o pecado. Como que ele teria uma natureza pecaminosa? Até porque, se você for pensar logicamente, se Jesus tivesse pecado e ele morreria pelo pecado dele, e não pelo pecado da humanidade. Esse é um ponto fundamental, gente. Se a gente passar a aceitar que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, então quando ele morreu pelo seu próprio pecado, e não morreu pelo pecado da humanidade. Olha como que isso estragaria, vamos pôr assim, todo o conceito do plano de salvação de Deus. Então aqui ele atinge frontalmente uma doutrina basilar da fé cristã. O Jesus, o Deus encarnado, sem pecado, que morreu pelo pecado do seu povo. Tudo bem? Até aí todo mundo está me acompanhando? Estou indo muito rápido? Tá tranquilo? Vocês sabem, né? Eu estou indo rápido porque eu quero entregar para o Mário, porque se ele atrasar, a culpa é dele, não é minha, tá? Tá claro para todo mundo isso, né? A próxima doutrina bem polêmica deles, a próxima heresia, nós vamos falar sobre Opa, peraí, acho que eu pulei, né? Desculpa, eu não falei da fonte de autoridade, me perdoa. Apesar deles dizerem que a Bíblia é fonte de autoridade,
E lembra que eu falei para vocês? Todas as doutrinas, às vezes, pega a doutrina correta e faz um acréscimo. Pega o bolo pronto e quer colocar uma caldinha a mais para ver se ele fica melhor. Então, o que ele fala sobre a fonte de autoridade? Né? Lá na revista Adventista de 1984, eles dizem o seguinte: cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom de profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo em seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Bom, em outras palavras, eles estão dizendo que aquilo que Ellen White escreveu, que Paulo, Jeremias, Isaías escreveram, tem a mesma inspiração, tem o mesmo poder. Na obra Nisto Cremos, no Fundamento 71, que também é uma das obras do Adventismo, eles dizem o seguinte: um dos dons do Espírito é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Percebe que eles ainda tentam colocar um quesinho de piedade ali no final? Não, ela vem corroborar aquilo que a Bíblia fala. Mas desde quando a Bíblia precisa que alguém corrobore aquilo que ela fala? É esse ponto que a gente tem que estar atento. Um ex-adventista, acho que eu nem coloquei aqui, não mesmo, o Baldo Torres, ele conta que numa assembleia da Igreja Adventista em 1980, foi aprovada uma resolução onde se diz que Ellen White é inspirada no mesmo sentido e que os são profetas da Bíblia e que, como mensageira do Senhor, seus escritos são uma continuação e fonte de autoridade de verdade. Gente, princípio básico do cristianismo, só a Escritura. A Bíblia é a revelação final de Deus, completa no Novo Testamento. Não há nada que se acrescentar. Alguém já abriu lá em Hebreus 1? João, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Essa questão do escrito de Ellen White, eles acrescentam na Bíblia ou eles usam essa? Não, eles usam a mesma Bíblia que a gente, eles têm livros. São livros basilares da doutrina. O principal livro deles é O Grande Conflito, que ele é, vamos dizer assim, o livro onde sai quase todas as doutrinas da Igreja Adventista. E eles têm um que é Fundamentos da Igreja, se não me engano, chama assim. Que também é basilar. Tem um outro que é Nisto Cremos. E tem mais um outro que é... Daqui a pouco eu vou lembrar. O principal é O Grande Conflito, que é o livro da Ellen White. Dele sai todo o resto. Tá? E esse livro, assim, ele tem ele foi publicado em não sei quantos países, tem mais de 1 milhão de impressão. Então, assim, é um livro extremamente difundido. Tá? Hebreus. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Gente, Jesus é a revelação final de Deus. Então, o que nós cremos? Que Deus falou através de Jesus. E aí continuou a obra de Jesus, falando através dos apóstolos, que foram as cartas do Novo Testamento, os evangelhos. Acabando ali em Apocalipse, se fechou o cânon. Né? O Mago vai falar um pouco mais disso, eu não vou entrar tanto, mas basicamente nosso princípio é sola escritura, tá? Final, termina ali. Não tem nada que se acrescentar, nem um dedo, nem uma vírgula, nem um ponto à Bíblia. Tudo bem? Vocês vão perceber que conforme nós vamos falarmos de outras seitas, esse é um ponto que se volta várias e várias vezes. Sempre tem um exponente da religião querendo tomar como sendo uma terceira revelação de Deus. No islamismo, Maomé, no kardecismo, o próprio Allan Kardec. Vocês vão ver que sempre tem alguém que está querendo se tornar tão grande, maior ou igual a Jesus. Tá? Próximo ponto, e eu falei de novo, se tiverem dúvida, por favor, parem. Tá? É a salvação. A doutrina da salvação, eles declaram que a salvação é pela graça. Legal. Só que olha o que eles continuam. Lembra que eu falei para vocês? Sempre tem uma vírgula a mais.
Então, lá na obra Testimonies of Church, Testemunhos para a Igreja, na página 316. Ó, como é importante que você veja a obra ser feita por você antes que seja tarde demais. Você tem uma grande obra para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como está. Também na obra Testemunhos, no volume 4, da página 32 a 33. Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade do homem, do poder dos artifícios de Satanás. O homem deve trabalhar com seu poder humano, ajudado pelo poder divino de Cristo, para resistir e conquistar a qualquer custo para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. É meio que faça a sua parte, eu te ajudarei, né? A gente vê isso muito em frase de caminhão, né? No volume 2, na página 120, cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende dos seus próprios esforços individuais. Então percebe que enquanto uma igreja evangélica ensina que a gente é justificado mediante a fé e a graça, e não por obras, o Adventismo ensina que o homem tem que participar da sua salvação. Gente, salvação é mediante a fé. Eles entendem esse conceito de sinergismo, ou seja, Deus faz a parte dele, nós fazemos nossa parte. Se vocês se lembrarem, o Marco falou disso na aula passada. E qual é o nosso conceito? É monergismo. A salvação ela é feita única e exclusivamente por Deus, não por obras. Aí, se alguém puder ler lá Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pode ler o próximo também, por favor. 1 João 5,13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado. 1 João. Então é o seguinte, peraí, enquanto você não acha, deixa eu só falar. Então aqui, essa parte de Efésios ficou claro que salvação é pela graça. Mas tem um segundo ponto polêmico na doutrina de salvação deles, que vai ser a resposta, vai ser esse versículo, eu vou ler primeiro ele. Que ele diz assim, no grande conflito, na página 605, ele diz o seguinte, o sábado, depois a gente vai falar de sábado, tá? Mas eu quero só ler o ponto da salvação. Será pedra de toque da lealdade, pois é um ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trar-se-á a linha decisória entre os que servem a Deus e os que não servem. E aí, continuando no Christ Object Lessons, ou Lições Objetivas de Cristo. Aqueles que aceitarem o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles estão salvos. Isso é enganoso. Perceba que você não pode ter a certeza da salvação. Lê lá, olha o que está falando na Bíblia. Do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Para que saibam que tem a vida eterna. O que João está dizendo aqui? Tenham certeza da salvação. O que a Ellen White diz aqui? Você não pode ter certeza da sua salvação. Porque você tem que fazer a sua parte. Você pode perder a sua salvação. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí nós vamos falar mais para frente da guarda do sábado. O sábado, ele é peremptório. Ou você guarda o sábado ou você não vai ser salvo. Então, percebam como que o homem é cheio de deveres para se entregar. O estado da alma e a mortalidade. Eu vou ler rapidinho. Nisto cremos. A morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. A alma dos justos dorme até a ressurreição e o juízo final. E esse sono da alma é um estado de silêncio e inatividade e inteira inconsciência. Eles baseiam essa crença em Eclesiastes 9:5, que é aquela que fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Só que aqui Salomão está dizendo do corpo e não do espírito. E aí se a gente ler lá em Lucas, tem vários aqui, eu vou só me atentar nesse último, Lucas 23:43, que é Jesus falando com o ladrão da cruz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não tem nada dizendo sobre estar dormindo ou estar inconsciente. Se vocês lerem todos esses versículos que estão aqui, fala exatamente disso. Próximo ponto, expiação do pecado. Também no grande conflito, ela traz o seguinte. Espera aí. Verificou-se também, deixa eu ver,
É isso mesmo. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocará esses pecados sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final. Resumindo, ele pega um texto lá de Levítico, que era a ordem de Deus, que o sumo sacerdote colocasse a mão sobre a cabeça de um bode, confessasse os seus pecados e soltasse esse bode a vagar pelo deserto para que ele morresse, e um outro bode fosse sacrificado pelos pecados do povo. E esses dois bodes nada mais são que a tipificação de Cristo, que pega sobre si os nossos pecados. Eles entendiam que não, que um bode, aquele que morre, é Cristo, e o outro bode que recebe os pecados é Satanás. De um certo modo, Satanás faz parte da obra expiatória de Deus, porque ele recebe sobre si os nossos pecados. E aí é só a gente ler, por exemplo, Isaías 53:6, que fala que ele, Jesus, levou sobre si todos os nossos pecados. Não tem como a gente pensar que Satanás faz parte da obra de expiação de Deus. É totalmente fora daquilo que o cristianismo prega. A gente prega um Deus que nos ama, que morreu por nós. E aqui o Satanás está entrando dentro do conceito do time, para ajudar Deus a terminar a obra. Não tem como. Aí aqui, eu não digo que é a doutrina mais polêmica. Para mim, a doutrina mais polêmica é a do bode, porque é muito louco isso. Mas essa daqui é a que todo mundo conhece, que é a guarda do sábado. Basicamente, eles pegam... Eles pegam a doutrina de que eles continuam no Antigo Testamento. Que o sétimo dia Deus criou a terra, no sétimo dia você descansará, e etc. E para eles, como a gente leu lá anteriormente, é fundamental. Sem o sábado não há salvação. E eles também reputam que o domingo sendo o dia de Deus, como nós pregamos hoje, veio por Constantino, através da Igreja Católica, uma ordem. Só que se você pegar nos próprios evangelhos, Atos 20, 1 Coríntios 16, 1 e 2, a igreja já se reunia aos domingos para dar as ofertas, para orar e para falar sobre a palavra. E outra coisa, se você pegar os escritos da igreja, gente, eu peguei dezenas de escritos. Eu não vou ler todos, porque senão a gente vai ficar aqui até depois do culto. Mas só para vocês entenderem. Já falamos aqui a respeito da história como sendo um bom juiz que determina as doutrinas. A história confirma que a prática da guarda de domingo, antes do decreto de Constantino, do século IV, porque é isso que os adventistas pregam, é alguma coisa que foi feita pelo papado, né? Olha o que diz. Em 107, Inácio de Antioquia, ou seja, muito antes de Constantino, disse o seguinte: não mais observamos o sábado, vivendo na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Também Inácio de Antioquia, em 110, na carta aos Magnesianos. O cristão, deixando da velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo. Em Oséias 9, a própria Bíblia fala que o sábado ele é algo ritualístico que seria abolido. E outra coisa, por que nós cristãos falamos sobre o domingo? Porque domingo foi o dia que nosso Senhor ressuscitou. Domingo foi quando aconteceu o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e a tradição da Igreja dos Apóstolos de se reunir aos domingos. Então, por que nós cremos e fazemos as nossas reuniões e professamos e buscamos ter o domingo guardado como o dia de Deus? Exatamente por causa da ressurreição de Cristo, da descida do Espírito Santo em dia de Pentecostes, tá? E lá em Oséias a Bíblia fala que o sábado seria abolido. O sábado, ele nada mais é do que algo cerimonial, que deixou de existir com a vinda do Cordeiro de Deus, com a vinda de Jesus. Tudo bem? Claro aqui para vocês? E lembra que em Mateus, se não me engano, a Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado, e o sábado obedece ao Senhor, e não ele é guiado ou servido pelo sábado. Entrando nos dois últimos pontos, juízo investigativo e juízo final. Basicamente aqui são a mesma coisa, eu dividi em dois pontos para ficar um pouco mais fácil
da gente falar. O que é o juízo investigativo? Está lá no grande conflito. Dessa forma, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir à Terra ao terminarem os 1844, os 2.300 dias em 1844, ao terminar os 2.300 dias dos quais falou o profeta Daniel, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes que seja concluído o juízo, que em seu caso deve ser investigado. Lembra que a gente falou disso lá no começo, que foi a visão do Irã Edson? E o que a Bíblia nos fala? Que Jesus não está no céu fazendo investigação por pecado nenhum. Pelo contrário, na Bíblia diz que ele está à destra de Deus, que ele intercede e advoga por nós. Esse é o ponto. Jesus não está fazendo investigação de pecado nenhum. Lá em Romanos 8,34 e Hebreus 7,25 fala exatamente isso. Tá? Então não existe investigação por pecado. A obra de Cristo não foi incompleta. A obra de Cristo foi completa. A morte e ressurreição na cruz resolveu o caso. Tudo bem? E aí existe a questão do juízo final infernal. Que para o adventista do sétimo dia não existe castigo eterno, mas o que existe é uma destruição do diabo e de seus seguidores, daqueles que pecaram, que não foram salvos. Tanto que a Ellen White traz, dentro de um dos livros dela, dizendo o seguinte: o primeiro a pregar a imortalidade da alma foi o próprio diabo lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Adão e Eva que certamente não morrerás. Ela faz uma confusão totalmente louca, porque o que está sendo dito lá é que Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. O castigo do pecado é a morte. Ela está trazendo isso como um conceito de imortalidade da alma. Ou seja, o diabo e todos os pecadores, aí lembra do conceito do bode, vão ser destruídos. E o que a Bíblia fala? Se você prega e vive a vida eterna, o castigo também é eterno. Se você pegar Mateus 25:46, ele fala de sentença eterna. Lá fala tanto da vida eterna quanto do castigo eterno. Essa palavra eterna em grego, aionios, ela remete exatamente a esse conceito de vidas eternas, de eternidade, que não se acabam. A mesma palavra que ele usa para vida eterna, ele usa para castigo eterno. Logo, não existe destruição da alma. O que existe é um castigo contínuo que vai se perpetuar. Amém? Beleza? Com você. Muito bem. Trabalhou certinho dentro do tempo. Bom dia. A gente vai estudar sobre as testemunhas de Jeová, o TJ para ganhar tempo. Entendeu? TJ facilita. Alguns pontos de acordo doutrinário, não há. Esse daí foi além. E por que a gente trabalhou o adventismo primeiro? Porque veio antes. Então, dentro da possibilidade, a gente está trabalhando dentro da cronologia e há algum ponto de contato aí. E os testemunhas de Jeová afirmam, defender a autoridade da Bíblia na versão deles. Entendeu? A Bíblia é fiel, mas na nossa tradução. Ou seja, a nossa Bíblia é fiel. E acaba sendo uma falácia, pois eles criaram a versão deles. Então aí é fácil, Eu creio na Bíblia. Qual? A minha. Ótimo. Aspectos admiráveis, dos TJ. Então, assim, aqui não é uma admiração moral de que o que eles fazem está correto, mas é uma admiração da atitude nas quais nós deveríamos reconhecer como coerente. Eles são coerentes, E nós muitas vezes não somos proporcionalmente coerentes, crendo na verdade. Então isso cabe a algum nível de admiração, E acaba sendo talvez uma ponte aí, Comprometimento com a pregação de suas doutrinas. Eles não inventam, eles não discutem, eles creem, afirmam e pregam. Diferente de nós que gostamos, abrir um menu variado de doutrinas que queremos, porque somos protestantes, então vamos protestar inclusive sem motivo.
E a gente precisa fazer uma análise da nossa tendência sectarista também. Não gostei, abro a minha, não gostei, eu troco, não vi base, me incomodou, eu escolho outra versão. Isso está enraizado muito em nós, porque nós achamos que sempre tem que ter uma resposta bíblica que se adeque a nós. E nós evangélicos sofremos disso, infelizmente. É muito fácil as pessoas abandonarem qualquer coisa ou tudo, ou qualquer igreja, porque não gostaram de alguma coisa, de algum detalhe, de alguma situação. Então a gente precisa reconhecer, eles são mais coerentes no erro do que às vezes nós na verdade. Deixa eu inclinar aqui. E eles têm disposição de instruir outros dando estudo, que é diferente do nosso discipulado, que envolve vida, que envolve relacionamento e abrir a casa. Mas se você conhece um TJ e você pedir material, conteúdo e estudo, muito provavelmente ele não vai dar desculpa como nós fazemos. Não tenho tempo, é melhor o pastor, o líder de GP, nunca eu. Então, baixar a nossa bola e perceber que a gente não está por cima. A gente tem muito a crescer, mesmo conhecendo a verdade. Mas eles têm isso. Um investimento forte nos meios de produção e propagação de seus materiais. Eles fazem gráfica pelo mundo inteiro a rodo. E você fala assim, ninguém vai ler, alguém lê. Tem uns desenhos bonitinhos, né? Muito mais dos anos 80, né? Hoje talvez eles deveriam dar uma melhorada, uma atualizada no design dos desenhos. Mas você pega aquele negócio colorido e tal, com perguntas inteligentes. E muitos dos nossos folhetos evangélicos, por isso que nós fazemos o nosso aqui na Nova Aliança, são ridículos. Além de erros de português, de grafia, de design, porque nós temos a mensagem verdadeira, vamos pôr qualquer coisa, Jesus transforma. E a gente precisa fazer uma análise. A mensagem é verdadeira, por isso devemos ser coerentes com isso. E muitas vezes eles são mais coerentes, né? Gráficas, distribuidoras, disposição de dar material, investir em dinheiro para isso, né? Para que a mensagem chegue. Então são aspectos admiráveis, mesmo que moralmente estejam errados. Quem não crer em Cristo vai para o inferno debaixo da ira de Deus. Infelizmente, alguns são muito dedicados a uma mentira. Mas a gente pode olhar para isso e nos sentirmos encorajados. Já que nós cremos no Evangelho e nós não estamos debaixo da ira de Deus e do erro, por que não somos tão comprometidos assim? Ou por que não admitimos que não somos tão comprometidos? Porque o primeiro passo é admitir. Aí depois descansar na graça de Deus que nos capacita e não é isso que nos perdoa. Então a gente vive nessa ideia, né? Posso me dedicar mais, mas não é a minha dedicação que garante a minha salvação. Mas são aspectos admiráveis dos testemunhas de Jeová. A sua origem, né? A gente tem como arrumar isso daqui que tá grandão, porque você tem comentário. Como eu não tenho comentário, tá pequenininho. Os testemunhas de Jeová, a sua origem, oficial é 1872, nessa cidade aí. Pode pronunciar algum de vocês aí que moraram lá? É fácil de pronunciar? Fala. Isso. Lá na Pensilvânia, e é fundado por Charles Tazel Russell. Por isso que se você quiser, assim, não estou falando que você deva fazer, mas se quiser irritar um testemunho de Jeová, chama ele de Russelita. Aí os bichos ficam doidos. Eu trabalhei com inclusive meu primeiro chefe, foi um mentor para mim, na primeira fábrica que eu trabalhei, eu era sapateiro, trabalhei uns bons anos lá, ele queria me levar para os testemunhos de Jeová de tudo que era jeito, né? E aí eu lembro o dia que eu chamei ele de Russelita, eu cruzei uma linha, ali eu descobri os botões, né? Se você quiser irritar, não queira irritar os outros à toa, mas se quiser, esse é o termo. Então, isso começou com um grupo chamado de Estudantes da Bíblia, né? E o nome atual veio em 1931, sob a liderança de Joseph Franklin Rutherford, que foi o discípulo, o líder que assumiu e deu um boom na organização. Então, ele nasceu em 52 e aí morreu em 1916. Ele nasceu em um lar presbiteriano de herança holandesa, só que teve, nessa migração, nessa mudança, em igrejas congregacionais, que não é tão comum para nós aqui no Sudeste,
Os congregacionais não vieram tão fortes como os presbiterianos, batistas, mas você encontra no Rio, encontra no Nordeste, algumas igrejas congregacionais, e são igrejas irmãs nossas, né? São igrejas protestantes. Inclusive, Jonathan Edwards era congregacional. Então, você já deve ter ouvido falar de Jonathan Edwards. Se não, aí você precisa de ajuda mesmo. Vou te indicar um livro do Jonathan Edwards, você vai conhecer ele. Porque esse é um dos grandes teólogos americanos, né, do movimento de avivamento que teve lá nos Estados Unidos. E se você não ouviu falar do Jonathan Edwards, pelo menos do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, você ouviu falar. Aí sim. E qual que era o problema dele? Ele veio de um lar rígido, né, segundo ele, que pode ou não ter sido verdade, não dá para investigar a fundo porque todo mundo morreu faz tempo, e desde cedo ele rejeitou a ideia do castigo eterno. Você percebe que o pessoal tem um negócio com o inferno? Porque, percebe, se não tem uma graça que é superabundante, aí eu preciso abolir o inferno para eu ter paz e para eu dormir à noite. Porque já que eu não posso ter certeza da salvação, vamos pelo menos garantir que eu vou ter tranquilidade caso, né, eu me desvie e me perca. Porque esse é o grande ponto da seita. Você pode perder a salvação se sair do nosso clubinho, como o João falou. Então, as pessoas elas não querem verdades absolutas, inegáveis e inegociáveis. Essa é a tendência do homem caído. Então, o que ele faz? Ele adequa, ele ameniza doutrinas que são muito absolutas e indiscutíveis, vamos dizer assim. E uma segunda doutrina que ele tinha dificuldade, aí já é mais comum, né? Talvez você se identifique, que é a doutrina da predestinação. Que não há dificuldade nenhuma para nós como igreja, nós cremos nela, nós cremos que quem é salvo porque Deus agiu com graça, mas muito do que é dito e propagado aí é feito com alarmismo, né, Everton? Inclusive em algumas igrejas pentecostais, que as pessoas já crescem com raiva de predestinação, porque vai ouvindo através de espantalhos. E talvez foi o seu caso. Você cresceu ouvindo espantalhos sobre alguma doutrina, e aí quando você parou para estudar, falou, ué, eu creio nesse negócio aqui. Mas, infelizmente, é assim que algumas seitas ganham influência, né? E ele começa a estudar lá com seu grupo de estudo bíblico. Só que, olha que ponto interessante. Ele não crê em umas doutrinas, ele teve um lar rígido, ele quer rejeitar esse passado, mas ele quer manter aquele quentinho no coração da vida em comunidade, de Deus, da paz da consciência. A gente estuda a Bíblia. Então eu vou começar o meu grupo da Bíblia. Entendeu? O meu grupo da Bíblia vai estudar o que eu acho que a Bíblia é importante estudar. Então você que é líder de GP, vigia, viu? Tome cuidado. E aí ele vai num culto na Adventista. Naquilo que seria o Adventismo. Não era o Adventismo, né, da Ellen White, mas daquele movimento. E ele gosta da ideia. Os Testemunhas de Jeová, nas suas fontes oficiais, falam que ele não se envolveu longamente com o grupo. Mas nas minhas pesquisas eu não encontrei quanto de influência teve. Só que vocês vão ver que algumas doutrinas são parecidas, né? Enquanto ele estava talvez desenvolvendo o corpus da doutrina ali, eu também não quero saber de predestinação, inferno, pega isso, pega aquilo, muda ali. E aí as pessoas, né, vão construindo as suas crenças. E aí ele começa esse grupo de estudo bíblico, ele vira o pastor deles com 24 anos, ele tinha uma grana, que ele trabalhou junto com seu pai, tinha algumas lojas, ele herda, fala que ele investe essa fortuna nisso. Nesse ponto é muito provável que foi assim mesmo, ele investiu, né? Outro aspecto para se admirar, você investe no que você acredita e ama. Aí você tem o seu Deus e aí você tem a sua fé. Se você não investe em alguma coisa, você não acredita e ama. Investe tempo, dedicação, enfim. E ele investe a fortuna dele e ele faz isso e se mantém dedicado a esse movimento que vai crescendo e tal. Nesse tempo, né, nesse ínterim, ele se tornou redator assistente de uma revista. E é aí onde vem a raiz das publicações e da crença que revista é um método que funciona. Porque ele teve essa bagagem. E era uma revista de linha cristã, aí ele discorda lá, dá umas tretas com as coisas que ele postou lá, né, que ele publicou, e aí
ele rompe, mas mantém a ideia. O jeito de nós propagarmos os nossos ensinos é via revista. Um livro é complexo, mas uma revista é mais fácil de fazer e circular. E dissemina mais rápido. Então, nós temos alguns relatos, e aqui, pega minha água, por favor. E aqui a ideia não é falar assim, ele crê errado porque ele vive errado. Mas é falar, via de regra, falsos mestres vivem errado porque creem errado. E aí ele se separa, né, de 97 a 906, né, de 1897 a 906. A esposa disse que ele teve condutas, traiu ela, enfim. E aí demorava para a mulher conseguir separar naquela época. Então ele se separa. E aí o que acontece? Ao longo desse tempo surgem controvérsias e denúncias que eu não sei se são verdadeiras ou não, porque não tem consenso, porque não tem grande material histórico em português, e o que eu consegui traduzir não foi um veredito tão, vamos dizer assim, tão imparcial, porque eles se defendem e o outro grupo, inclusive batistas, presbiterianos, queriam atacar e invalidar. Então fica difícil. Eu não achei nenhum cara tipo assim, dane-se todo mundo, vou escrever aqui os fatos, vamos atrás. Eu não achei, talvez exista. Então fica meio dúbio. Você fala, se estão agindo pecaminosamente contra o cara porque ele está ensinando heresia. Não dá para saber. Mas o fato é que ele se envolveu em vários processos por tentativa de enriquecimento ilícito. Inclusive a venda de um trigo brabo, que, né, o pessoal do agro aí, né, que ia dar muito resultado, não sei o que era abençoado, aí colocaram em microscópio e estava trigo igual. Aí ele conseguiu sair dessa. Mas houve essa situação. Qual é a autoridade máxima dessa seita? O corpo governante que fica lá nos Estados Unidos. São pessoas, acredito que todos homens, e, bom, não sei hoje também, né? A gente falava isso há um tempo atrás, hoje já pode haver mudança. Mas, via de regra, todos homens, que atua como única fonte de interpretação legítima. Então, é de lá que sai a resposta, caso tenha alguma dúvida. Peraí, e esse negócio aqui? É lá. Algumas doutrinas, né? Vocês vão perceber a importância de a primeira aula ter sido sobre heresia, e nós temos investido bastante tempo sobre as heresias que surgiram lá no começo da igreja. Porque eu falei que qualquer coisa é remix. Muda a batida, mas o erro é o mesmo. Então, um dos pontos fundamentais, eu só vou trazer 5. É porque como não tem ponto de contato, você pode conhecer alguém que fez uma síntese. Então é igual conhecer um católico praticante e debater com um padre. Tá bom? A fé do praticante é aquele católico espírita, né? Ou aquele evangetólico ali que não gosta de ouvir um louvor, mas não sei o quê, mas o padre fulano de tal. Então assim, aqui a gente está falando de doutrina, do que eles afirmam crer. Não que todo mundo que você conhecer que diz que é testemunha de Jeová fecha com isso daqui, tá bom? Só para deixar claro. Ponto fundamental, a pessoa de Cristo. Então lá na TNM, né, inclusive eu tenho uma, eu ganhei dessa mesma pessoa. Tradução Novo Mundo, é a Bíblia deles. E o que você me der eu guardo. Eu não ponho na biblioteca da igreja e tal, eu tenho a minha seção lá de heresias, eu deixo lá, não empresto para ninguém, mas eu gosto de dar uma olhada. E aí, de fato, lá diz isso, porque eu abri. Lá em João 1, quando fala, né, sobre o verbo estar com Deus e, né, era Deus, ser Deus, lá eles mudaram a tradução. Era um Deus. E aí esse um Deus significa que é um Deus menor. É a primeira criação de Deus. Da criação é o primeiro, é o superior. E esse conceito nada mais é do que o arianismo que a gente já falou na última aula, né? E aí, olha aí quem que é Jesus. Aí, ó, olha aí, ó. Você bebe de fonte ruim, você inventa heresia ruim igual. E aí, ele defende que Jesus era o arcanjo Miguel. O primeiro ser criado, não Deus Todo-Poderoso encarnado. Que é diferente da posição cristã. E aqui eu não vou falar posição cristã clássica, não sei o quê, porque posição cristã é uma, né? E está dentro ou fora. A posição cristã
é de que Jesus é o Deus eterno, consubstancial ao Pai, o Criador de todas as coisas. É isso. Uma das pessoas da Trindade, né? E ele aparece no Antigo Testamento, e aqui, né, não está no envolvimento da aula, mas é importante. Você tem alguns lugares do Antigo Testamento falando assim, o anjo do Senhor, com letras maiúsculas. E ali, e eu faço parte dessa tradição também, interpreta, porque ele recebe adoração, ele fala em nome de Deus, que é o próprio Deus encarnado, aparecendo de uma maneira diferente, né? De uma maneira que as pessoas sabiam, esse é um anjo, esse é o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, que fala em nome de Deus, como sendo Deus. Então aparece para Josué, aparece para Abraão, aparece em alguns locais, né? Juízes aparece lá no capítulo 2, né? Ou final do capítulo 1. E ele recebe adoração, fala como sendo Deus. Então a gente entende aqui que é uma aparição do Cristo pré-encarnado. Então quem que revela Deus? Jesus. É o que o Novo Testamento diz. E ali fala que Deus apareceu. Mas o Novo Testamento fala que Deus é invisível, que ninguém jamais viu a Deus. Ali ele está falando de uma manifestação daquela pessoa da divindade que revela a divindade, que é Jesus. Então ali nós temos o Cristo pré-encarnado. E ele aparece de uma forma diferente. E como que a igreja e a Bíblia diz, né? Nós temos João 1, de 1 a 3, a regra estabelecida segue, viu? Então, abram os textos bíblicos aí, por favor. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. Isso. Então, quem criou o universo? O Pai? Como alguns foram ensinados? Não, porque o Pai cria, o Filho salva, o Espírito aplica. É isso? É isso que a Bíblia diz? Não. Deus cria, o Deus Trino cria. Pai, Filho e Espírito Santo criam. Beleza? E aqui está falando da parte do Filho, o Verbo. E ele cria, ele é Deus, ele é coigual com Deus, ele estava lá, ele existia antes da criação, nada existiria sem ele, porque Deus não está partido, né? Então Deus está atuando junto. Só que segundo Pedro 3,18... Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Amém. Nosso Senhor aqui, o termo é Kyrios. É o Deus absoluto sobre todos os outros. Não está falando assim, Deus, como às vezes a Bíblia se refere a outras divindades. Está falando o Deus verdadeiro e todo-poderoso. Jesus é esse Senhor que o Antigo Testamento chama de Jeová. Não é a tradução mais precisa, Yahvé seria a tradução mais precisa, mas qual é a exata a gente não sabe. Então, Jesus é Yahvé encarnado. Tanto que as versões bíblicas gregas, né, do Novo Testamento e do Antigo, ao invés de trazer Yahvé, porque é um termo hebraico, né, de origem aramaica, traz Kyrios. E no Novo Testamento, os apóstolos e discípulos se referiam a Deus Pai como Kyrios, mas muito mais a Jesus como Kyrios. Isso daí um testemunho de Jeová nem vai saber o que você está falando, mas isso daí já arrebenta toda a heresia e teoria deles. Então, Jesus é o Senhor, beleza? Jesus é o Deus que merece adoração. Principalmente a gente vê esse momento marcante quando Tomé vê, né, as marcas e ele fala, Senhor meu e Deus meu. Aquilo ali é uma coroação da divindade, do reconhecimento da divindade de Cristo. Então Jesus é o próprio Deus. Um segundo aspecto de heresia que nós já vimos do passado, que eles trazem o remix, é a negação da doutrina da Trindade. Porque se Jesus não é Deus, naturalmente a gente não tem uma Trindade. Mas um dos pontos que eles trazem aqui, que não é novo, é que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Inclusive conversando com esse testemunho de Jeová, que eu convivi, que dava estudo, era envolvido, apesar de não ser um ancião, que seria a equipe pastoral, né, os que ensinam, ele falava, a força ativa de Deus. É tipo a força, gente.
Star Wars. Né? Vocês vão esquecer dessa piadinha ruim. Então, essa ideia deles é tipo um plus, né? Para os mais novos, né? Ki, do Dragon Ball, né? É aquela coisa que Deus vem, né? Te dá capacidade, mas não é uma pessoa, não é a presença de Deus enquanto um ser consciente. É uma energia. Não é uma pessoa divina, né? É uma capacidade, é uma coisa que você ganha. A estrelinha, né? Do Mario ou do Sonic. Então, quando nós temos claramente a visão da Trindade, cada uma das pessoas apresentando personalidade, né? Vontade, mentalidade, afetividade. Então, Atos 5, 3 e 4 é um dos textos mais fundamentais e claros para isso. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Aqui ele não está falando de uma força. Você não mente para uma força. Aqui ele está falando, você mentiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade, Deus habitando em nós. E por isso você vai... E está falando de oferta aqui, viu, gente? Ele deu, falou que vendeu por um preço, falou aqui, ó, eu estou dando todo o valor, mas ele reteve parte. Ele não precisava dar 1 centavo. Mas o que ele quis? Ele quis pagar de santão, de piedoso. Porque logo no final do capítulo 5 você tem a história da generosidade de Barnabé, generoso fruto do Espírito Santo. Ali é uma ideia de Deus eliminando a corrupção dentro da igreja, a falsidade, a falsa piedade. E aí o Espírito, então aquele negócio, no Novo Testamento Deus não mata, ele é fofinho e tal, outra heresia. Então você tem aqui, Deus disciplina, mata, inclusive na parte da ceia. Então nós temos também Romanos 8, 26, que fala que o Espírito intercede. É um verbo de que uma pessoa faz, não é uma força. Uma força não intercede, porque isso é algo relacionado à pessoalidade. Você tem o elemento que eu já trouxe da autoridade, então a Bíblia é exata apenas nas versões que a liderança dos TJ traduzem, ou produzem, né? Aqui foi eu falando. Então eles produziram uma versão, pasmem, e não houve lá na primeira vez grandes estudiosos, né, renomados, gente de calibre. Eles não chamaram os melhores, porque os melhores estudiosos da Bíblia não vão crer naquilo que eles divulgam. Então, assim, é um sistema fechado, gente. Eu produzo o que eu creio para validar aquilo que eu creio. Então você fala, deixa eu ler na Bíblia. Ah, a Bíblia é a nossa versão combina com o que a gente crê. É diferente da nossa mentalidade enquanto cristãos que fala, a nossa Bíblia é sólida, ela é antiga e você pode investigar e chegar a essa conclusão. E você pode inclusive discordar de alguns aspectos, mas não daquilo que é fundamental, porque o que é fundamental é claro para todos nós crermos iguais. Percebe que é uma postura de segurança? Por isso que nós não estamos aqui desesperados pregando nenhum tipo de essa é a igreja certa, não sei o que. E nenhuma igreja verdadeira vai fazer isso. Essa é a única igreja, é a igreja que você tem que estar, porque se você sair, né, você está debaixo de algum tipo de punição de Deus, maldição ou perda de qualquer coisa. Não. Se você chegar à conclusão que essa não é a igreja para você, você pode ir para outra igreja bíblica, boa, saudável, e Deus vai abençoar a sua vida. E tudo bem. E talvez a gente se encontre lá em algum evento, e tudo bem. Percebe? É o oposto. Quem está com a verdade não precisa estar inseguro. Esse é o ponto. Quem crê na verdade, se submete ao único Deus verdadeiro, não precisa estar inseguro. E aí o corpo governante, né, fez essas versões. A gente sabe, né, em 1 Timóteo 3, 16 a 17, que toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para correção, para instrução,
na justiça, no que Deus trouxe como verdade verdadeira. Ela é garantida por Deus e ela é plenamente capaz de manter ali o termo, né, o homem de Deus, mas cabe mulheres, todos nós que somos discípulos de Cristo. A Bíblia é suficiente para aquilo que ela se propõe, nos conduzir à fé e uma vida de piedade. E aí eu coloquei um extra sobre a revelação, que você pode ler na sua casa, que foi o Espírito Santo que conduziu as Escrituras. Logo, já que o Espírito Santo não é esquizofrênico e não tem dupla personalidade, ele não pode revelar o oposto ao que ele já revelou e disse que não mudaria, certo? Por isso que nós não cremos em coisas que dizem que vem da parte de Deus e é contrário à Bíblia. A questão da salvação, né, ou da justificação, como nós já vimos, eles negam a punição eterna, eles creem na perda da salvação se você sair, né, do clubinho, só que eles também creem no aniquilacionismo, que é os ímpios deixarão de existir em vez de sofrerem tormento eterno. Se o que a gente crê é mentira, eles são mais misericordiosos do que nós. Porque pelo menos eles pregam que acabou, né? Queimou, tostou, acabou. Agora, se o que nós cremos é verdade, a minha e a sua fé tem que ser provada por isso, pelo princípio bíblico, não há nada mais amoroso do que pregar a profundidade e a realidade do inferno. Porque foi isso que Jesus fez e falou ao longo do Novo Testamento. Então não fuja de ensinar as duras verdades da Bíblia. Nós não nos constrangemos com isso. Nós aceitamos, recebemos a revelação, nós a abraçamos e confiamos nela e ensinamos aos outros. Então não se constranja quando chegar nesses assuntos. Peça a Deus fé para crer no que ele ensinou, porque é isso. Nós sabemos que a punição eterna consciente é a condenação dos ímpios, assim como a vida dos justos é eterna. Se você não crê num inferno eterno, você também dificilmente vai crer num céu eterno. Porque se não há a imortalidade da alma, logo é isso. Pague boletos, case, viaje curta e acabou. Agora nós sabemos, né, assim como o Eônios lá, que o João falou, né, o adjetivo eterno se aplica a tormento e a uma vida sob tormento durante um tempo eterno. Porque nós temos alguns termos gregos para tempo, né? Então nós temos o termo cronos, que é aquela ideia do relógio, né? Ó, cronologia, né? Inclusive o tempo está passando. Aqui, agora, ali, pá, tá. E nós temos o tempo éon. A minha tradução, a minha opção, né? A minha escola de grego fala um pouco diferente. Alguns vão falar aion, erasmiana essa tradução. A minha é outra, e o meu seminário, né, me direcionou de outra forma. Então é éon. E você consegue estudar, colocar no dicionário, colocar éon. E-O-N. São grandes espaços de tempo. Né? Alguns filmes de ficção científica vão falar há éons atrás. Então esse tempo éon, ele significa um bloco de eternidade, uma completude. Não é um tempo cronológico fatiado, faz isso, isso e aquilo. Então aqui a gente está falando desse tempo. E em Apocalipse, quando fala sobre o lago de fogo que queima, né, que Satanás e a morte, não me peça muitas explicações ainda, que eu ainda estou aprofundando a minha interpretação do que isso significa. Mas que Satanás e a morte vai ser jogada no lago de fogo, o que é essa morte? O que é essa entidade morte de capuz preto que fala, amostradinho? Não é isso das brincadeiras. O capuz, né, o rosto de ossos. Não. Mas de alguma forma, essa entidade que simboliza a morte vai ser eliminada junto com Satanás no lago de fogo e todos os seus seguidores. Ou como eu preguei uma vez aqui, né? Todos aqueles que são linhagem da serpente vão estar onde a serpente vai estar, debaixo da ira de Deus. Então, não creu no inferno? Já fique de olho.
E sobre o retorno de Cristo. Outra coisa, né? Você viu? Bebe da mesma fonte. Múltiplas publicações fixando a data do retorno de Cristo. Pessoal que é apocalipsista, não seja apocalipsista. Tá doido para saber a volta de Cristo, não sei o que, tá, só estuda Apocalipse e não entende nada porque não estuda o resto. Porque Apocalipse é um livro baseado no resto, né? Você não lê pelo último capítulo de Harry Potter e descobre quem que é o Hagrid. Você não começa pelo Apocalipse e descobre quem que é Adão e Eva. Então, esse desejo apocalipsista, ele é algo inerente a nós, porém, é algo perigoso, se você se deixar tomar. E todas as seitas têm uma pegada meio de, controlar a volta de Cristo. E aí, isso é um conceito falso, né? Porque se falou que vai acontecer, não aconteceu, no Antigo Testamento é pedrada. Não aconteceu, né? Não deram pedrada neles. Então, essa alegação de receber uma nova luz, de receber uma iluminação que mais ninguém tem, também não é algo novo, gente. Isso daí está batido. E nós sabemos que a vinda de Cristo é imprevisível, não deve ser prevista, não deve ser estimada, estipulada, como, não, vai ser ano que vem. O Trump foi eleito, ele é o anticristo, o Papa é o anticristo, o outro é o anticristo, todo mundo é o anticristo. O que é isso? É um exército de anticristos? Ao invés de focar no Cristo verdadeiro que já temos, muitos de nós ficam vivendo em prol do anticristo. E nem é. Porque se fosse, estava acontecendo o que a Bíblia disse que aconteceria e não está rolando. Porém, como diz 1 João, muitos anticristos têm vindo e desviado o povo de Deus. Então, se você ficar de olho demais, preocupado com aquilo que não aconteceu e menos com o que está rolando, e se capacitar para aquilo que você está vivendo, uma vida de piedade, de conhecimento e devoção, dificilmente você vai ser alguém saudável. Mas se você se dedicar à vida de piedade, de devoção em primeiro lugar, você vai estudar tudo, inclusive o Apocalipse, a segunda vinda, com a naturalidade de um discípulo que sabe que está garantido. O que vier, estamos garantidos em Cristo. Então, vivamos em paz. E aí a gente tem aí Mateus, 24, Jesus falando, que só o Pai sabe. Isso é uma boa discussão. Essa é a boa discussão. Essa é a discussão interessante. Jesus falando que não sabe o dia e nem a hora. Um dia para a gente debater o MEC sobre isso, todo mundo estudar e tal. Essa é uma discussão interessante. Mas sobre a questão de quando é o retorno de Cristo, isso é algo que não nos cabe. E vocês percebem os pontos fundamentais? Isso daqui não é para atacar, e a gente não está falando os adventistas, os testemunhas de Jeová. Não estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre crenças. Beleza? Nosso objetivo não é destruir as pessoas e atacar as pessoas. O nosso objetivo é pregar para elas, para que, assim como Ezequiel fez, os ossos, apodrecidos, mortos, secos pelas heresias, descubram a graça de Deus, se rendam a Cristo e se juntem ao corpo dos discípulos. E não ache que alguém é insalvável. Porque aí eu te dou um exemplo. Um cabra doido, tacando crente na prisão e matando um monte de gente piedosa, caiu aos pés de Jesus e escreveu a sua Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, que é o Novo Testamento. Então ninguém é insalvável. Agora, nos cabe pregar o Evangelho. Nós nos prepararmos e pregarmos. Não terceirizar para outra pessoa, mas nós nos prepararmos e apresentarmos a fé. Amém? E a nossa próxima aula vai ser sobre as seitas neopentecostais e a congregação cristã do Brasil. Então, vem. Deus nos abençoe. Boa celebração coletiva para nós. A gente vai orar lá, vai conversar, vai ter tempo junto. Então, como eu extrapolei o tempo, como era previsto, vamos juntos lá.